galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, eu já peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal se você ainda não fez isso, você ative as notificações para receber os próximos vídeos e ainda que você compartilhe essa informação com outras pessoas. Nesse primeiro momento, nós podemos então falar sobre a classificação das sentenças conforme o conteúdo. Primeiramente, nós temos a sentença declaratória. Em termos gerais, em qualquer sentença proferida pelo juiz, vai haver uma declaração de existência ou não do direito. Mas, em termos mais específicos, a sentença declaratória é aquela que declara a existência, inexistência ou o modo de ser de uma relação jurídica. Em que ocasiões essa sentença declaratória será proferida? Sempre que houver uma incerteza real e objetiva acerca da natureza da relação jurídica. Como assim? Digamos numa situação em que há dúvida sobre se a relação ali discutida trata-se de um arrendamento mercantil ou de um contrato de compra e venda a prazo. Outra situação, se se trata de empréstimo ou de doação. Aqui há certeza da relação jurídica. Todavia, não se sabe qual a natureza dessa relação. A sentença serve aqui, então, para declarar qual é a natureza da relação jurídica existente entre as partes. Aqui nós temos que analisar o conteúdo da sentença declaratória, que se trata da própria declaração do juiz. Essa declaração acontece dentro do processo, então o conteúdo está dentro da sentença e os efeitos são para fora do processo. Vai atingir terceiros. Os efeitos aqui são ex tunc, ou seja, retroagem, pois essa sentença apenas confirma uma relação que já existia. Um outro exemplo aqui mais prático acerca da sentença meramente declaratória, a gente pode observar numa situação em que Maria de repente aparece para João e diz que tem um filho dele. João nunca viu essa mulher na vida. É óbvio que essa criança não é filho dele. O que ele faz aqui? Ele tem certeza de que não conhece Maria. Mas ela está alegando isso e está prejudicando ele no seu meio social. O que ele faz? Ele ingressa com uma ação visando a declaração da inexistência dessa relação jurídica de paternidade. A sentença aqui, então, vai declarar que, de fato, ele não é o pai. Os efeitos aqui vão retroagir, pois ele nunca foi o pai. Essa situação nunca existiu, então retroage. Nós temos também a sentença constitutiva, que é aquela que cria, extingue ou modifica uma relação jurídica. Nesse caso, essa sentença vai alterar a situação jurídica, pois a partir da sua prolação se cria uma nova situação jurídica. Essa sentença constitutiva, ela é dividida ainda em positiva e ainda em sentença negativa ou simplesmente desconstitutiva, que é quando haverá extinção da relação jurídica existente. A sentença constitutiva positiva ainda se divide em necessária e facultativa. A necessária acontece quando as partes dependem da intervenção jurisdicional para alterar a situação que elas de fato estão vivendo. Um exemplo seria a anulação do casamento. As partes só terão essa anulação se elas ingressarem no judiciário com uma ação. Do contrário, essa relação continuaria a existir. Já a sentença constitutiva facultativa é aquela que, se for analisar o caso em abstrato, as partes não precisam da intervenção jurisdicional para reconhecimento daquela situação. Elas só precisam porque a lei assim determina. Aqui, a intervenção jurisdicional serve apenas para trazer em concreto aquilo que já existe em abstrato. Um exemplo de sentença constitutiva acontece na ação de divórcio. Aqui, qual é o conteúdo da sentença?
é o divórcio. Quais os efeitos que essa sentença vai gerar fora do processo? Essa sentença modifica o estado civil das partes envolvidas, que de casadas passarão a ser divorciadas. Os efeitos aqui nessa sentença serão ex nunc, ou seja, a situação das partes só é alterada a partir da sentença. Nós temos aqui também a sentença condenatória. Para a parte da doutrina, a sentença condenatória possui dois momentos distintos. O primeiro é a declaração do direito e o segundo momento seria a possibilidade de execução por meio de atos materiais dessa declaração, a fim de satisfazer a pretensão do autor. Assim, o que a gente tem no conteúdo da sentença, além da declaração da existência do direito material, é a condenação do réu a uma prestação de fazer ou não fazer, entregar coisa ou pagar quantia certa. O efeito aqui, então, seria a criação de um título executivo para que futuramente o autor pudesse ter de fato a satisfação do seu direito. Essas três, então, estariam dentro da classificação ternária, que é aquela aceita pela doutrina majoritária. Agora, se nós formos analisar a classificação quanto à teoria quinária, nós teremos também a sentença executiva lato sensu. Primeiramente, há uma crítica da doutrina quanto a esse termo, essa nomenclatura de lato sensu, uma vez que não existe sentença executiva stricto sensu. Enfim, essa sentença é assim classificada, é assim denominada porque ela dispensa um procedimento autônomo de execução. Ela é autoexecutável. Não é necessário que a parte ingresse depois com cumprimento de sentença. A própria sentença traz dispositivos que permitem a sua imediata execução. A diferença dessa sentença para a sentença condenatória é exatamente essa. Na condenatória, há necessidade de um processo, de uma fase posterior para a execução. Já na sentença executiva lato sensu, já seria permitida a execução ali mesmo. Aqui, a outra diferença seria na questão da retirada do patrimônio do executado. Na condenatória, retira-se do patrimônio do executado um bem que era dele legitimamente até a prolação da sentença. Já com a sentença executiva lato sensu, se retira do patrimônio do executado algo que sempre foi do exequente e que estava com ele injustamente. Por fim, nós temos a sentença mandamental, que, como o próprio nome diz, se refere a uma ordem direta do juiz à parte para que cumpra aquilo que foi determinado na sentença. Aqui não há apenas uma condenação do réu, há uma ordem direta do juiz à parte ou órgão para que faça ou deixe de fazer algo. A satisfação dessa sentença é feita pelo cumprimento da ordem. Não há necessidade de uma posterior execução por meio de uma fase autônoma, de um processo autônomo. Nessa sentença, o juiz já pode se valer de sanções cíveis ou penais para que o réu cumpra a ordem que lhe foi determinada. A diferença entre a sentença executiva e a mandamental é que na executiva se atinge o patrimônio do réu e na mandamental se atinge a vontade do réu. Enfim, é isso, galera. Nos próximos vídeos nós vamos saber a classificação acerca da resolução não do mérito, as sentenças terminativas e as sentenças definitivas. Desde já, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e me siga também no Instagram, magis.do.trabalho. Até o próximo vídeo.